Olá, irmãos, a paz seja convosco. Que maravilha nós estarmos novamente juntos para cultuar o nosso Deus, para adorar o seu santo nome. Nós estamos iniciando mais uma semana e nessa semana nós queremos, e você também quer, não quer? Que Deus esteja abençoando grandemente todas as suas atividades, que Deus esteja abençoando a sua casa. Então, é maravilhoso nós estarmos aqui no primeiro dia da semana, estarmos entrando na presença do nosso Deus, glorificando o seu nome, e para isso então nós queremos já neste momento estarmos louvando a Ele, e louve juntamente comigo para a glória do nome do Senhor Jesus. Com a minha vida quero adorá-lo com tudo que tenho. Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, prostrado aos teus pés. Deus, eu quero adorá-lo diante do trono. Vou erguer o meu altar, quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Diante do trono vou erguer o meu altar, quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, tu és meu Deus. Nesta última semana nós ouvimos muito e o povo ficou apavorado pela notícia de que vinha uma grande praga, uma nuvem enorme de gafanhotos. Todo mundo fica apreensivo porque quando fala em praga de gafanhoto, imediatamente o nosso pensamento vai lá naquelas pragas do Egito,
quando Moisés foi para tirar o povo da escravidão, e então veio aquela praga de gafanhotos que exterminou com toda a plantação daquele país. A palavra de Deus em Joel, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então veja como que é. Quando a gente fala sobre esse assunto, traz assim um certo temor. Muito bem, eu gostaria de fazer a leitura desse mesmo texto na versão revista e corrigida. Ela nos explica em algumas palavras um pouco mais simples, ou seja, na revista atualizada. Diz assim, olha, versículo 1: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouvi isto, ó anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração aos vossos filhos e aos filhos de seus filhos, e aos filhos destas gerações. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Por que eu fiz a leitura desses dois textos? Porque naquela primeira passagem, que me parece assim a maioria dos irmãos tem a sua tradução naquela passagem, fala sobre gafanhoto, migrador, o cortador, o devorador. E para a gente poder entender um pouquinho melhor, nesse texto aqui dessa versão, fala um pouquinho diferente para a gente poder entender melhor essa questão. Muito bem. O primeiro é o gafanhoto cortador. No outro texto diz assim: a lagarta. O gafanhoto cortador, a lagarta. Todos os agricultores sabem muito bem, principalmente aqui na nossa região, os plantadores de mandioca, eles temem por um determinado período da invasão das lagartas. Por quê? As lagartas, elas vêm e entram na lavoura, ou seja, elas vêm para morar dentro da lavoura, dentro da casa, e usa todas as suas forças e vai devorando tudo. Então os lavradores começam a procurar meios para fazer o extermínio dessa praga. Usam venenos, agrotóxicos e diversas formas para poder tirar essa praga do meio da lavoura, para arrancar do meio da casa. Mas é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque a lagarta, ela penetra e ela vai comendo as folhas, as plantas vão se definhando, vão perdendo todas as suas forças, não consegue produzir o fruto necessário. Quando essas lagartas entram, os frutos ficam bichados. A vida daqueles frutos, daquela planta, fica totalmente definhada. Os agricultores então procuram de uma maneira muito intensa de fazer com que aquilo venha a ser exterminado. Quando nós damos brecha para as coisas erradas, então o inimigo traz
essas lagartas para dentro da nossa vida. Essas lagartas, elas podem ser representadas como a mágoa, a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja. Esses males entram no coração de uma pessoa e ela faz morada. E ela vai comendo, vai definhando a vida das pessoas. Sem que ela perceba, as suas forças vão se acabando. Porque veja bem, uma pessoa que está magoada, ela não consegue ter uma vida alegre. Tem ciúme, tem inveja. Então todas essas coisas fazem com que a sua vida venha a ser destruída devagarinho. Por quê? Porque aqueles males estão lá dentro do seu coração. Eles vêm para matar, para atacar, para definhar. A palavra de Deus diz assim que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E as pessoas então ficam sem forças para lutar contra essas obras malignas. Nós precisamos do Espírito Santo para que venha trazer esse livramento. Em seguida, diz assim, que o gafanhoto migrador, ou voador, ou a locusta. O gafanhoto migrador, na maioria das vezes, conforme diz os estudos, eles vêm sozinhos. Não vêm, na maioria das vezes, não vêm assim em bandos. São, por exemplo, o louva-a-Deus, esses gafanhotos que a gente vê usualmente dentro de casa, dentro do nosso quintal. Eles vêm voando e comem as folhas, faz com que aquela plantação venha a estragar e leva um pedaço da nossa produção, aumenta o prejuízo que uma pessoa pode ter com a sua lavoura, mas são coisas assim, um tanto que isolados, e a gente poderia fazer uma comparação com as coisas que vêm sorrateiramente e de repente acontece assim uma mentira, a pessoa vem e faz com que traga prejuízo para uma pessoa, passando o outro para trás, ou vem de repente um pensamento de cobiça, um adultério, uma coisa assim que não vem de bando. Não sei se conseguiram entender, mas é assim, que vem isoladamente atacando, mas o estrago é muito grande. O estrago que esses eventos causam faz com que a pessoa vá lá para baixo, que se não tomar cuidado ela acaba perdendo a sua vida espiritual, perdendo tudo. E quando parece-me que tudo está assim mais ou menos, de repente vem a nuvem de gafanhoto, que é chamado então na Bíblia como o gafanhoto devorador. Aí vem, a pessoa já está meia enfraquecida e de repente então vem toda aquela nuvem de gafanhotos através de ataques maciços. Isso pode acontecer através de celulares, programas de celulares que a pessoa fica viciado, filmes pornográficos, filmes de terror, e isso tudo vem como se fosse uma nuvem atacando a vida das pessoas. Desejos incontroláveis. O que acontece é que uma pessoa atacada dessa forma, ela fica meio que perdida. Vamos supor assim, um jovem que foi atraído pelas drogas. Depois que entrou ali naquela nuvem das drogas, dificilmente consegue enxergar uma saída, enxergar do outro lado.
Quando uma pessoa se enturma com umas pessoas que não são agradáveis diante de Deus, ela acaba se envolvendo com aquelas coisas. Vamos dar um exemplo bem simples. Por exemplo, numa roda de piadas. Então o homem ou a mulher, ela se enturma com aquele pessoal que está contando aquelas piadas indecentes e tal, e todo mundo dando risada, e ela não percebe que está envolvendo a sua vida naquela nuvem de gafanhoto que está derrubando a sua vida e que está acabando com todo o seu poder espiritual. A sua força espiritual está totalmente sendo destruída por causa daquele movimento que aconteceu ao seu redor. E depois vem o pulgão, conforme diz aqui na palavra de Deus, o gafanhoto destruidor. O pulgão, nós vemos, a maioria das pessoas sabe o que é. São pequeninos insetos que vêm como que ninguém percebesse, mas entra na plantação, vem ali para sugar devagarinho. Ele não faz um ataque maciço como aqueles outros gafanhotos que nós vimos. Ele chega e vai muito devagarinho, sem que ninguém perceba, vai sugando as forças, tirando a força daquela planta, vai fazendo com que as folhas venham se enrolar e perder toda a sua capacidade de produção. Vai soltando lá umas seivas meio adocicadas, e isso atrai outros tipos de inseto que vêm ali se aproveitar daquela seiva, daquele docinho que o pulgão está soltando. São pequenos erros que nós cometemos. E de repente a gente não está percebendo que nós paramos de orar, que nós paramos de ler a palavra de Deus, que nós não sentimos mais aquele prazer de ir à igreja para, juntamente com os outros irmãos, nós louvarmos ao Senhor. Os nossos desejos começam a serem trocados por coisas espirituais, deixa as coisas espirituais e começa a procurar as coisas materiais. Muitas vezes nós deixamos de ter um tempo com Deus para que a gente possa estar olhando para aquelas notícias que vêm no Face, que vêm no WhatsApp, e aquilo vai enrolando a vida da gente. Tira o nosso tempo, tira aquele momento que nós deveríamos ter com Deus, e vai soltando aquele melzinho dentro do coração, e os outros insetos, os outros pensamentos errados, os outros pecados começam a se aproveitar desse sentimento adocicado que essas notícias, que essas coisas erradas estão entrando dentro do nosso coração, e faz com que a gente venha realmente fazer com que a nossa vida se enrole, que a nossa vida venha perder a capacidade de agradecer, de glorificar, de louvar ao nosso Deus. Veja só como que o inimigo é astucioso. Através de coisinhas pequenas ele vai fazendo com que as nossas vidas venham se definhar na presença dele. Existe alguma solução para isso? Em Joel capítulo 2, versículo 11, diz assim que nós devemos estar buscando a presença de Deus. Vamos ver lá? Joel capítulo 2, versículo 11 fala assim: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderia suportar?
Deus está dizendo: olha, o meu exército é grande, volta, pense, porque aquele dia da destruição será grande. Ainda nós temos mais coisas para realizar? Sim, porque se nós voltarmos, olha só a promessa que Deus dá para aquele que volta, para aquele que abandona essas coisas e volta para Deus. O versículo 18 fala assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Deus é um Deus misericordioso. Deus, Ele traz de volta alegria para o nosso coração. E ainda Ele diz assim: respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Olha, além de Deus nos receber, ainda Ele traz frutos maravilhosos para as nossas vidas. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não existe uma frase que nós acostumamos falar assim, por causa de um determinado filme? Então, realmente Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Quando aquelas coisas pareciam que iam ficar escassas, a abundância ia acabar, nós voltamos para o nosso Deus, ouvimos a sua voz e começamos a ter de volta a intimidade com o nosso Deus. Aquilo que nós já falamos uma vez, precisamos ter intimidade com o nosso Deus, e Deus então faz com que todas essas riquezas venham. E além disso, ainda também vem a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. As bênçãos espirituais são superiores às bênçãos materiais. Isso acontece porque tudo que é visível vai acabar um dia, mas a plenitude do Espírito Santo e as promessas espirituais vão seguir a nossa vida para toda a eternidade. Tudo que nós devemos desejar, sobretudo, é a plenitude do Espírito Santo. É de nós recebermos essa alegria de estarmos com o Espírito Santo. A palavra de Deus aqui termina dizendo assim: depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, poderoso e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Você está ansioso para receber esse poder do Espírito Santo? Está ansioso esperando a volta do Senhor Jesus? Então hoje é o dia que nós devemos estar na presença dele, buscando a sua face. Nós temos essa oportunidade de nós orarmos e buscarmos, e o Espírito de Deus sendo derramado dentro dos nossos corações. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Meu Deus amado, nesta hora nós ouvimos que o Senhor está pronto para nos encher com o poder do Espírito Santo. Senhor, nós estamos abrindo o nosso coração, oh aleluia,
Glórias ao teu santo nome, ó Deus, e neste momento, ó Pai Celestial, eu te rogo para que o Senhor venha impactar o nosso coração, que venha abrir a nossa mente, a nossa vida, para que o Espírito Santo do Senhor possa estar fazendo essa obra preciosa, nos enchendo com o poder, nos batizando com o poder do Espírito Santo, nos dando essa graça para que nós possamos ser mais que vencedores pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que já foi batizado e que de repente alguma coisa o tem enfraquecido, tem esfriado, ó Deus, que possa neste momento trazer o renovo para o seu coração, ó Deus, renova sua vida espiritual, renova o seu sentimento, renova, Senhor, a sua vontade de servir ao Senhor. Oh, aleluia, glórias ao teu santo nome, meu Deus. Aqueles que ainda não receberam o poder do Espírito Santo, que essa vida seja aberta, que o poder do Espírito Santo venha sobre essa vida neste momento, meu Deus. Dá-lhe, Senhor, essa experiência maravilhosa, essa experiência gloriosa, ó Deus. Abala, Senhor, os seus sentimentos, ó Pai, que o Espírito do Senhor possa estar trabalhando e falando ao seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta, Senhor, um povo forte para vencer todas essas obras do inimigo, todos esses ataques do inimigo possam ser derrubados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado e faz com que sejamos novas criaturas, mais fortes, mais que vencedores a cada dia, a cada momento. E neste dia nós queremos essa vitória para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Te glorificamos, te adoramos em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. E meus irmãos, eu quero avisar de que durante essa semana nós teremos novas mensagens para trazer ao nosso coração. Domingo próximo estaremos realizando a nossa Santa Ceia. Então, durante essa semana, já diga se você vai estar presente, porque conforme nós fizemos a nossa lista para essa semana, em poucas horas completaram-se os 20 lugares. Então, se você está ansioso para participar da Santa Ceia, não perca, mas vai lá com a máscara, cumpra com todos os requisitos sanitários, né? Ainda recomendamos que os irmãos que têm alguma dificuldade, que fiquem em casa, porque depois nós vamos atendê-los conforme as nossas possibilidades. Que Deus abençoe a sua vida. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração pela sua família e pelos pedidos de oração. Meu Deus amado, eu te peço neste momento que o Senhor esteja abençoando a família de cada um, trazendo, Senhor, a tua bênção sobre a vida de quem está participando deste culto, ó Deus, também sobre os seus filhos, seus netos, os seus familiares, que a sua casa seja abastecida pelo poder do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, com toda a riqueza da tua glória, que venha trabalhar no coração, que venha falar a cada vida, em nome de Jesus. Trabalha no coração daquele que ainda não se entregou para o Senhor Jesus. Ajuda, ó Pai, para que ele possa entrar nos teus caminhos, e fortalece aqueles que estão enfraquecidos. Cura, Senhor, também, ó Deus, a vida daquelas pessoas que estão passando por momentos de enfermidade. Cura, Senhor, a irmã Aurora. Cura, Senhor, a Jéssica. Cura, Senhor, os outros irmãos, Senhor, o Luiz Casagrande, os outros pedidos todos, ó Pai, que foram colocados diante do teu altar, e aqueles que estão sendo colocados neste momento, que o Senhor esteja atendendo esses pedidos, ó Pai, para a glória e honra do teu santo nome. Ó Deus maravilhoso, dá prosperidade, dá, Senhor, da tua paz, que essa semana, Senhor, seja uma semana gloriosa na tua presença, no meio do teu povo, o teu nome seja engrandecido. Nós te adoramos, glorificamos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. A paz seja convosco.